E aí, galerinha do extensivo, do terceirão, vamos lá, povo? Olha só, nós vamos continuar a nossa aula em cima de metabolismo energético, só que agora é fotossíntese. Mas o material de vocês, ele traz muita informação. Então, para a aula não ficar muito extensa, eu quebrei em quatro partes, tá? Porque nós vamos discutir primeiro pigmentos, envolvidos no processo de fotossíntese, características desses pigmentos. Depois, vamos falar da etapa clara, da etapa escura. Né? E aí, por final, a análise dos fatores limitantes do processo. Tá? É muita coisinha mesmo. Então, para não ficar, né, seriam duas aulas normais, como aqui a gente tem que fazer uma aulinha mais curta, né? Tempo para que você não sofra, né? É tanto, então 20, 25 minutinhos, então a gente tem que quebrar a aula em mais partes. Perfeito? Então vamos lá. Olha só, eu vou só separar a minha famosa canetinha aqui. E assim, quando nós falamos em fotossíntese, lembra, você está falando disso aqui, ó. Fóton significa luz e síntese, produção. Claro que não é produção da luz, mas é a síntese, aqui embaixo, ó, do carboidrato de composto orgânico a partir de compostos inorgânicos do meio, como gás carbônico e água. Só que para isso, utilizando como fonte de energia para o processo a luz. Por isso, fotossíntese. Tá? Nós vamos falar da fotossíntese, aquela feita por organismos que contêm o cloroplasto, que é a organela sede em eucariontes. O cloroplasto ele não está presente, por exemplo, nas cianobactérias, que também fazem uma fotossíntese igual das plantas, com essa mesma equação. Só que as cianobactérias têm um pigmento, tem a clorofila e outros pigmentos no seu citoplasma, em pequenas lâminas, né, depositado ali. Mas não tem o cloroplasto. Então, tem o pigmento, tem clorofila, mas não tem o cloroplasto. Ok? Lembra a história da hipótese da endossimbiose? É a mesma ideia que nós temos da origem da mitocôndria, que discutimos na aula de respiração, né? Lá a endossimbiose, incrementada pela Lynn Margulis, né? Então é a mesma ideia. Vamos falar já do cloroplasto daqui a pouquinho. Tá? Então, nós temos aí bactérias. Se as bactérias forem eucarióticas, portanto, aquelas do reino protista ou protoctista, todas elas vão ter cloroplasto no seu interior, além dos vegetais que realizam fotossíntese, sendo uma característica deles. Perfeito? Tranquilo até aí? Então, olha só. Já falamos disso, né? A matéria-prima utilizada no processo é o gás carbônico e a água. Ambos são inorgânicos. E aí, usando a energia luminosa, é produzido glicose e liberado para a atmosfera oxigênio. Então, isso aqui são os reagentes, isso aqui são os produtos do processo. Tá? Uma coisa importante, a energia luminosa, ela serve, na verdade, para ser convertida ou, né, ser transformada em ATP. Esse ATP da luz, né, convertido por energia luminosa usando a clorofila, ele não é gasto pela planta em outras funções. Esse ATP, que é produzido via mecanismo de pigmento antena, que é como nós chamamos a clorofila, e a luz solar, essa conversão de uma forma de energia em outra, é exclusivamente para sintetizar a glicose, ok? Perfeito? Aqui só para você ter uma ideia, 1 mol de glicose equivale a 686 mil calorias. Tá? Lembra na respiração celular? Se você, a partir da respiração celular, né, produzia 38 moléculas de ATP, dá para ter uma ideia de como é energético o processo. Ok? Vamos para frente? Olha só. Quando a gente fala de cloroplasto, gente, cloroplasto é a organela sede do processo. Mas, na verdade, a organela original, lá na célula embrionária, em desenvolvimento, formando o embriãozinho da planta, nós temos os plastos ou plastídeos. E aí, ó, conjunto de plastos ou plastídeos, nós chamamos de plastidoma. Lembra? Condrioma era o conjunto de mitocôndrias. Plastidoma é o conjunto de plastos, portanto, pode ser aí o cloroplasto. Os plastos que ficam em regiões que não serão iluminadas, como raízes, principalmente raízes, né, que são a maioria subterrânea, ou caules subterrâneos, eles não produzem, não é ativado os genes para a produção de pigmentos. Então, eles são chamados de plastos incolores, daí a nomenclatura leucoplastos. Leuco quer dizer branco, ou sem cor. Agora, os que, por intensidade de luz,
pigmentam-se, né, produzindo proteínas pigmentares, são os cromoplastos. Então vamos lá. Quem são os leucoplastos? Amiloplasto, que vai armazenar amido, oleoplasto, que vai armazenar óleo, e proteoplasto, que vai armazenar proteína. Então a função dos leucoplastos não é fotossíntese, é armazenamento. Ok? Agora, os plastos coloridos, a função deles é a fotossíntese. Ok? Quem são eles? Cloroplasto, cloros verde, clorofila, eritroplasto, vai ter licopeno, que é vermelho, eritrofila, que é vermelha, e xantoplasto, que é amarelo, xantofila e carotenoides amarelos. Ok? Então é importante você saber que existem plastos que não estão ligados à fotossíntese, e sim ao estoque de substâncias, ok? Vamos lá, vamos tocar para frente? Ó, aqui está a estrutura de um plasto. Então, você tem que lembrar o seguinte: o plasto tem uma membrana externa e tem uma membrana interna, igual na mitocôndria, que são lipoproteicas, tá? A partir da membrana interna ocorre formação de projeções laminares, que você está vendo aqui, ó. Isso são as lamelas. As lamelas já contêm clorofila, está na sua membrana, então também participam. Mas a ênfase se dá sempre a essas unidades discoides que você está vendo aqui, ó. Essas unidades discoides, cada disco membranoso desse, que é uma bolsinha, é um tilacoide. Na membrana, se eu pegar um tilacoide, olha aqui, ó, olha o tilacoide cortadinho, tá vendo? Ó, aqui você está vendo o corte com destaque dessa membrana dele. E ele tem um espaço interno preenchido por uma solução semelhante a uma geleia, uma gelatinazinha. E é mais ou menos parecido com aquela substância que ficava no meio da crista mitocondrial. Tá? Então, aqui nessa membrana que está depositada a molécula de clorofila. Portanto, o tilacoide é onde vai ocorrer a etapa clara do processo de fotossíntese. Você tem que saber isso. Um conjunto, uma pilha, só uma pilha de tilacoides forma um grano. Se eu me referir a todos os grãos, aí nós vamos ter a grana. Então a grana é o conjunto de todos os grãos, tá? E aí, mais coisinha, Vila? Tem. Internamente, preenchendo o espaço entre esses discos, existe uma solução similar a um citoplasma, que é o chamado estroma. E aqui ele é importante porque no estroma ocorre a etapa escura. Olha que coisa legal. Lá na matriz mitocondrial não ocorreu o ciclo de Krebs? Pois é, aqui na matriz do cloroplasto, que é chamado de estroma, ocorre um outro ciclo bioquímico, o ciclo de Calvin, que é o da etapa escura, que a gente vai ver depois. Interessante, né? Não esqueça, essa organela tem DNA próprio, ribossomos próprios, e se autoduplica, aumentando em quantidade quando a célula necessitar de mais, no caso, cloroplasto, numa região mais iluminada, para poder produzir mais alimento e aproveitar a energia solar, ok? Bom, aqui é uma outra imagem que mostra o desenho e uma imagem de microscopia eletrônica. Então, vai habituando teus olhos, ó. É diferente porque se fosse uma mitocôndria, você iria ver o quê? Aquelas estriações transversais, ó. Se fosse, parece uma batata com estria, né? Não é isso? Pois é. Aqui não, ó. Aqui você vê aglomerações, ó, grupinhos. Quando você enxergar isso na micro, isso aqui são os grãos, tá? A pilha de tilacoides, perfeito? E aqui dá para ver lamela, ó. Isso é mais fininha. E esse espaço livre é o estroma, tá? Então não esquece disso. É bom sempre treinar a tua visão, que volta e meia cai imagem de microscopia eletrônica. Perfeito? Agora, pigmentos. A gente sabe que a luz branca, a luz solar, ela contém todos os comprimentos de onda, certo? Será que é a fonte energética aqui? Será que o vegetal utiliza todos os comprimentos de onda, ou seja, todas as cores? Bom, pessoal, essa aqui é a molécula de clorofila. A clorofila ela tem uma cabeça
e uma cauda, que a gente chama, tá? Na cabeça existe um núcleo que é muito semelhante ao que ocorre lá com a hemoglobina, um núcleo com um metal. Só que no caso lá na hemoglobina, né, na respiração celular, era o ferro. Aqui é o magnésio que acaba dando essa cor esverdeada a ela. Dependendo quem entre ali, ó, no R, eu tenho a clorofila diferenciada, tá vendo? Dependendo do radical que entra lá, né? Aqui, por exemplo, ó, R, clorofila A, clorofila B. Tá? Isso mais a química pode cobrar de vocês, a biologia não vai entrar tanto no mérito, ok? Mas é importante saber que as duas principais clorofilas são a A e a B, encontradas em vegetais superiores. Mas ainda existe a C, a D, a E e até um subtipo chamado F. Só que esses são mais comuns em microalgas e em algas do reino protista. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Bom, esse gráfico que está aqui, ele mostra o nível de absorção de energia pela planta clorofila, no caso. Perceba ó, que a clorofila A absorve mais na faixa de 700 namômetros, aqui é medido em namômetros, tá? O comprimento de onda, que é a faixa do vermelho. Mas a clorofila B também pega, né, um pouco desse vermelho, ó, perfeito? E se a gente for na outra extremidade, o anil é muito comum na clorofila A e o azul na clorofila B. Então, se a gente fizer uma média das clorofilas encontradas nos vegetais superiores, isso é que nós vamos encontrar. Basicamente, no azul, 500 namômetros de comprimento de onda, e no vermelho. Então, as melhores cores, as duas melhores, sem dúvida alguma, são o azul e o vermelho, que são absorvidas com maior intensidade para ser convertido em energia luminosa, em ATP. Agora perceba, o anil também entra um pouquinho aqui. Tá? Violeta, pouco. E aqui, ó, o laranja não se considera. Agora, quem descobriu isso aqui? Quem será que descobriu esse tipo de característica? Foi um cientista, tá, europeu chamado Engelmann. Engelmann fez um experimento muito interessante. Ele fez o seguinte: ele pegou um gênero de alga chamado Spirogyra, que é laminar, contém aqui, ó, isso tudo que você vê aqui é o citoplasma com os cloroplastos distribuídos ali, perfeito? Bom, olha o que ele fez. Ele colocou numa lâmina esse tipo de alga, colocou sobre ela, né, sobre a alga, bactérias aeróbias. E aí ele pegou um prisma de cristal e passou a luz branca por ele, fazendo com que os comprimentos de onda incidissem de forma perpendicular à lâmina da alga. E o que ele percebeu? Que havia uma maior concentração de bactérias aeróbias na faixa ali do anil azul e na faixa do vermelho. E assim ele descobriu que os piores comprimentos de onda estão ali na faixa próximo, mediana, né, dos comprimentos de onda, próximos ao verde, porque justamente a clorofila, o pigmento clorofila, por causa do magnésio, reflete a luz, o comprimento de onda verde, e absorve, tá, dos elétrons ali na energização, os comprimentos azul e vermelho, basicamente. Ok? Perfeito? Então é muito legal, já cair em vestibular esse experimento aqui. Bom, para finalizar, além de nós termos, né, a presença de pigmentos como a clorofila, né, clorofila A e B, também outros pigmentos que nós já estudamos, como os carotenoides, que são lipídios coloridos, eles estão ali como antioxidantes, mas eles também acabam sendo auxiliares na absorção de luz em faixas diferentes da clorofila. Isso aparece principalmente em épocas do ano em que os comprimentos de onda, como o vermelho, como como o vermelho e o azul, estão em menor quantidade, né? Outono, indo para o inverno, e aí a clorofila começa a se degradar, começa a perder a sua característica química, porque ela tem que estar sempre estimulada por luz. Sem a luz estimulando, ela se degrada rápido. Aí, esses comprimentos entram como coadjuvantes do processo, tá? Cores arroxeadas, alaranjadas, amareladas. Eu coloquei para vocês uma tabelinha mostrando as descobertas
de ação desses carotenoides no nosso corpo, quando nós comemos vegetais que contêm esses carotenoides. Óbvio que para a gente não vai ser para fotossíntese, mas, por exemplo, licopeno, ó, inibe progressão hiperplásica, resumindo, diminui o aumento da próstata e ajuda a prevenir seu câncer. Prevenção de arteriosclerose, de síndromes coronarianas. Então, o licopeno você encontra no tomate em abundância, em frutos vermelhos em geral. O beta-caroteno é a provitamina A, o nosso corpo converte vitamina A, ele é amarelo alaranjado. Então, prevenção de câncer coloretal, síndromes coronarianas, né? Fotoproteção da pele contra a luz ultravioleta, porque ele está também na base da síntese da melanina. Tá? Ó, astaxantina, zeaxantina, luteína, todos têm papéis importantíssimos quando fazem parte da nossa dieta alimentar. Então, quanto mais colorido for o alimento de origem vegetal, melhor para o nosso organismo. Perfeito? Tranquilo, galera. Bom, então essa primeira parte é uma parte rápida para a gente, porque senão eu teria que cortar a etapa clara ao meio. Então agora a gente tem uma próxima aula, segunda parte, só para falar da etapa clara. Depois a etapa escura e fatores limitantes. Ok, galerinha? Então um grande beijo, até a nossa próxima aula. Lá né, aqui tá tudo separadinho por bloco, também vai estar separado por bloco os exercícios lá do Estudos. Valeu? Um grande beijo a todos vocês e até a próxima aula sequência dessa etapa clara da fotossíntese. Valeu, grande beijo.